Martin, esse é um momento muito fascinante. Até o, até o cardeal Dolan deu a entender que foi quase como um momento especial, uma intervenção divina, como as coisas aconteceram. Os eventos não poderiam ter acontecido em uma ordem mais interessante. Bom, eu acho estranho ele ter dito algo desse tipo, né? Sim, é. Especialmente porque envolve a morte de alguém. Exato, e alguém como a estatura do Papa Francisco, né? Há alguns pontos muito interessantes que foram levantados na mídia. E esses pontos são fascinantes para mim. Esse Papa foi um Papa pós-Vaticano II, certo? Ah, sim, com certeza. Ele abraçou os ideais do Vaticano II. Exatamente. E existem muitos cardeais, muitos teólogos e até leigos, muitos ministérios que não estavam contentes com os desvios recentes da Igreja Católica. Principalmente porque o Papa Francisco era veementemente contra a missa em latim. Ele até proibiu que a missa em latim fosse feita, a menos que houvesse razões muito rigorosas ou permissões dadas para isso. Bom, é claro que houve muitas discussões sobre se a missa deveria ser dividida com a congregação ou não. Originalmente, havia missa em dois tipos, ou seja, a congregação partilhava do vinho e do pão. Mas aí eles mudaram para apenas um tipo de missa. Essa congregação não recebia mais o vinho, mas apenas a hóstia. E mesmo a hóstia não era um pão que era repartido. Era uma hóstia redonda. Era colocada em um ostensório, que era um tipo de meia-lua. E mesmo quando eles desfilam através das ruas, também é colocada em um ostensório. Isso vem de origens pagãs, porque a lua crescente representava o útero de Semiramis, e o nascimento do Deus Sol dentro daquele útero era retratado. Então, foi uma cultura antiga que foi trazida para o cristianismo e que se misturou nesta forma de adoração. Mas o pão, originalmente, aquele que Jesus utilizou, era simplesmente um pão sem fermento. Naturalmente, Jesus não utilizou o vinho fermentado. Mas, na Igreja Católica, o vinho não fermentado foi substituído por vinho fermentado. Mas, biblicamente, isso não faz o menor sentido, porque o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. E se o pão tinha que ser sem fermento, é claro que o vinho também era sem fermento, uma vez que este era símbolo do pecado e Cristo não tinha pecado. Um outro problema é que a missa, ao longo do tempo, passou a ser considerada uma encenação, uma reconstituição precisa do que aconteceu lá na cruz. E o outro problema é que eles então introduziram a ideia de que a missa era um sacrifício de verdade. Então, aquele pão tinha agora que ser transformado no próprio corpo literal de Cristo. Então, o pão já não era mais apenas um símbolo, agora ele era o próprio corpo literal de Cristo. Então, quando você participava, você comia do corpo de Cristo. E a missa era lida regularmente, diariamente. Ela era realizada em várias congregações diferentes, distritos, fuso horários. E então descobriu-se que não há um segundo na Terra em que não haja uma missa acontecendo em algum lugar. Isto significa, na teoria, que o sacrifício literal de Cristo está se repetindo
a cada segundo em algum lugar do planeta Terra. Isso é blasfêmia? Eu concordo, Martin, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. Então, Martin, quando vemos essas coisas, temos que analisar o que vai acontecer com a Igreja Católica agora. Se quisermos ver o que está acontecendo agora dentro da Igreja Católica, temos uma oportunidade incrível de ver o cumprimento da profecia. E a gente falou um pouquinho sobre isso quando o Papa Francisco ainda estava doente. E agora se tornou realidade. Como você mencionou, é uma ótima oportunidade de vermos isso acontecer. E, naturalmente, há aqueles que se mantiveram fiéis à visão de que o Papa Francisco seria o último Papa. Em um dos nossos programas anteriores, a gente descartou essa possibilidade, porque a profecia, do jeito que é escrita, histórica e continuamente, não enfatiza uma pessoa, um indivíduo, a menos que esse seja mencionado especificamente, como o primeiro rei da Grécia, por exemplo, o Alexandre o Grande. Mas são os princípios que a Bíblia menciona. Portanto, temos que olhar essa questão a partir da raiz histórica do que está para acontecer e do porquê o catolicismo passou a se tornar o movimento cristão mais poderoso, e eu digo cristão entre aspas, tá bom? Que cresceu tanto que ultrapassou todos os outros. Mas aí veio a Reforma Protestante e causou um retrocesso nela. A verdade foi esclarecida. Mas parece que hoje a Reforma Protestante acabou. Mas como isso aconteceu? Bom, as pessoas dizem que Roma mudou, não é? Mas Roma pode mudar sua atitude ou aparentar que mudou sua atitude, mas se Roma não muda sua doutrina, então Roma não mudou. O resto é tudo fachada. Portanto, Martin, a Bíblia diz que uma das principais questões dos últimos dias é o engano. Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Falamos sobre o engano em um acampal que fizemos recentemente. Mas, basicamente, qual é o propósito do engano? O objetivo do engano é fazer você acreditar em algo que não seja verdade. É para isso que serve o engano. Agora, isso significa necessariamente que as pessoas que praticam o engano são enganadoras? Não, elas próprias podem estar enganadas. Exatamente. Então, por definição, quem pratica o engano é enganador. Mas também existem enganadores inconscientes, já que foram levados a acreditar que a mentira era verdade. Foram ludibriados por uma farsa. O primeiro ponto que devemos entender, que todo mundo tem que entender, é que esse sistema não é baseado na Bíblia e nem é cristão. Sem dúvida. Todas essas coisas aí, nada disso é baseado na Bíblia. Nada, porque agora você depende do sistema, do padre, para que seus pecados sejam perdoados. Você depende do Papa, para que ele lhe atribua os méritos da igreja. Você também está pagando o preço por tudo o que fez. Mesmo que o seu pecado tenha sido perdoado, você ainda tem que pagar o preço. Quem então é o portador do pecado? Nós. Nós somos. Então Cristo é completamente excluído da equação. Temos um sistema totalmente pagão, que nem é cristianismo, que invoca o nome de Cristo e diz que Cristo tornou isso possível para que você tenha vida eterna, apenas porque seu mérito era tão grande, suas ações tão maravilhosas, que Deus, pela grandeza dos atos dele, resolveu perdoar a humanidade depois de terem pago pelos seus pecados. Você entende onde vai dar? Isso é 100% o oposto. Do que diz a Bíblia. Isso não é uma doutrina cristã, é pagã?
Isso não é doutrina de uma igreja cristã? O que aconteceu, Martin, é que o mundo mergulhou na escuridão. E uma vez que o mundo está tão caótico, o protestantismo está disposto a ir junto com o catolicismo apenas para trazer de volta alguma moralidade sobre a aparência de cristianismo. Há um vídeo com um padre dizendo algo muito interessante. Eu gostaria de mostrar. Podemos tocar? Com certeza. Bom, em que pé você acha que as coisas estão? Atualmente, vemos dois lados surgindo. Acho que todos já entenderam isso. Já estão dizendo que o Papa lacrador finalmente morreu. Como será a igreja daqui para frente? Será que teremos um retorno aos valores tradicionais católicos? Ou estamos caminhando em uma direção completamente nova? Para onde o catolicismo mundial está caminhando? Considerando a geração mais jovem, nesses últimos meses, recebemos muitos dados de organizações diferentes que mostram que os jovens buscam a tradição. Os jovens descobriram o catolicismo. E isso acontece em todo o Ocidente, especialmente na América e no meu país de origem, a Grã-Bretanha, na qual a Igreja da Inglaterra, que é protestante, tem sido a denominação predominante há 500 anos, e pela primeira vez, os católicos estão assumindo a dianteira. E estamos vendo isso por toda parte. O mundo está descobrindo o culto tradicional, os valores cristãos tradicionais. Então eu espero que o próximo Papa seja conservador, tradicional ou verdadeiro católico. Porque esta é a oportunidade perfeita. Conforme a próxima geração busca a tradição e a doutrina sólida, se tivermos um Papa agora que os abrace e abrace a tradição da Igreja, isso seria ótimo para o mundo todo. Seria ótimo vermos um retorno ao cristianismo do Ocidente, afastando-nos do liberalismo, progressismo, secularismo e tudo aquilo que está destruindo a nossa sociedade. Temos a chance de nos afastar da escuridão e retornarmos à luz. Seria maravilhoso ver isso. Você ouviu isso, Martin? Eles querem que voltemos à idade das trevas, que eles chamam de luz, não é? Basicamente, o que ele disse é que o protestantismo nunca foi capaz de conduzir a moralidade. O protestantismo falhou miseravelmente. Apenas o catolicismo pode dar a estabilidade moral necessária. E para tal, temos que voltar para a luz. Pela primeira vez, o catolicismo está ultrapassando até mesmo a Igreja da Inglaterra. Está ultrapassando o protestantismo, e isso em todo o planeta. Todo mundo olhará para o catolicismo assim. Eu estou abismado com a esperteza deles. Apenas em alguns meses, desde que o Trump assumiu, eles conseguiram tornar o catolicismo atraente de novo. Sim, e o cardeal Dolan disse que isso é providencial. É o momento certo. Momento certo para quê? Para o catolicismo retornar com tudo ao governo. Para o mundo voltar à idade das trevas. Para se tornar novamente a religião de todos. E quem ajudará com isso? O espiritismo, o protestantismo, tornarão o catolicismo o padrão. Por outro lado, a norma